Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter a sua companhia. Se você me permite, eu gostaria de começar hoje com uma pergunta um pouco indiscreta. Por qual motivo você tem vontade de fazer sexo, hein? Apenas para sentir prazer? Para se conectar a alguém, demonstrar seus sentimentos, ter filhos. Embora a resposta pareça simples, existe muito mais por trás da motivação dessa experiência tão falada por aí. Por isso, compreender todo esse processo pode te ajudar a ter uma vida sexual bem mais tranquila e, claro, prazerosa. Vamos lá? Talvez a primeira resposta que você tenha pensado sobre a minha pergunta tenha sido: ora, Ivan, nós fazemos sexo porque é bom, é gostoso, é divertido, gera prazer. Isso também não está errado. Mas como as relações sexuais evoluíram até se tornar uma atividade com esse foco, hein? Será que sempre foi assim? Se pensarmos no sentido prático e biológico, o sexo tem uma função e que é responsável pelas bilhões de pessoas do mundo, a reprodução. A humanidade continua tendo relações sexuais entre si porque a existência humana depende disso. Só que a conversa não para por aí, não é? Em primeiro lugar, porque as relações sexuais não acontecem apenas entre pessoas do sexo masculino e feminino. E em segundo, porque mesmo entre pessoas heterossexuais, as relações continuam acontecendo mesmo depois do nascimento de um filho. Na verdade, muitas pessoas que não querem se tornar pai ou mãe ficam mais chocadas e infelizes ao descobrir uma gravidez do que sentem alegria instantânea, viu? Além disso, atualmente existem outras formas de trazer um bebê ao mundo que não envolvem o ato sexual, como as técnicas de fertilização in vitro. Então, definitivamente, os seres humanos não fazem sexo apenas para continuar a espécie. Ainda pelo lado biológico, podemos dizer que o ser humano é fisicamente programado para desejar o sexo. Isto é, por conta de toda a evolução que passamos ao longo da história, nascemos com alguns instintos em nossos padrões cerebrais. E um deles seria justamente o sexo. Por mais que hoje em dia não haja um problema no número da população mundial, a vida há milênios era bem diferente. Além de expectativa de vida ser menor, também existiam vários riscos naturais que acabavam com vidas mais facilmente do que nos dias de hoje. Com tudo isso, imagino que você tenha voltado a pensar na questão do prazer, não é? Aqui, ó. Pois bem, como eu disse anteriormente, os seres humanos realmente fazem sexo porque é bom. E nesse caso, é possível dividir o sexo em duas categorias: a que tem foco no corpo e a que tem foco na pessoa. A que tem foco no corpo pode ser descrita como o motivo mais básico que gera a atração sexual. Uma pessoa faz sexo com outra porque ela se sente atraída fisicamente, sem considerar as emoções do parceiro ou da parceira em primeiro lugar. O resultado disso será o tão conhecido orgasmo, uma onda de prazer e bem-estar que vem ao final da relação. No entanto, o orgasmo não é atingido apenas através do sexo, já que também é possível por meio da masturbação. É por isso que tantas pessoas preferem se autoestimular ao invés de partir para um contato mais pessoal com outra pessoa, justamente porque querem chegar à onda de prazer sem se envolver seriamente. Só que nem todo mundo é assim, não é? E é aqui que entramos no caso do segundo tipo de sexo, quando o indivíduo tem relações sexuais como forma de se conectar. Esse tipo de sexo se preocupa mais com o relacionamento e as emoções envolvidas, além de ser uma forma de expressar união e confiança. Por causa disso, o sexo também pode ser visto como uma grande decisão e um passo importante a se tomar. Na esfera cristã, por exemplo, essa intimidade sexual deve acontecer apenas dentro do casamento, como uma espécie de bênção que une o marido e a esposa em níveis espirituais, emocionais e, claro, físicos. Além disso, tanto antes quanto depois do casamento, o sexo entre pessoas que se sentem seguras uma com a outra
pode ser uma ótima forma de aliviar o estresse. Com tudo isso em mente, fica um pouco mais fácil de entender o porquê fazemos sexo. Mas você já parou para pensar nas pessoas que nunca fizeram? Por que elas sentem vontade de fazer? Em parte, é pela curiosidade, já que normalmente, quando se fala sobre o assunto, é comum passar a ideia de ser uma das melhores coisas do mundo. Algo que uma pessoa não vai querer viver sem experimentar. Pode ser que as expectativas não se cumpram na primeira vez? Sim, claro. Mas às vezes a experiência, seja boa ou ruim, acaba sendo o objetivo principal. Além da curiosidade, algumas pessoas também podem estar ansiosas para fazer sexo pela primeira vez por conta do status social. Sabia? Nesse caso, o objetivo pode ter a ver com ser descolado, experiente da mesma forma que pessoas que já tiveram relações sexuais. Parece bobo, mas é isso. Até aqui, eu te contei apenas as partes tranquilas que motivam o ser humano a fazer sexo. A partir de agora, vamos entrar em algumas motivações mais complexas, digamos assim. Por exemplo, para algumas pessoas, a vontade de se envolver sexualmente com alguém tem muito mais a ver com um vício do que simplesmente uma atração. Nesse caso, o indivíduo meio que perde o controle da libido, desenvolvendo assim uma compulsão sexual. Uma vez que isso acontece, a pessoa passa a ter um interesse excessivo em sexo tão intenso que acaba prejudicando sua vida social, profissional e familiar. Basicamente, quem tem a doença se importa apenas com o ato em si e não com todas as partes que o envolvem. É por esse motivo que a compulsão sexual pode levar uma pessoa a se envolver com acompanhantes ou ter encontros casuais com desconhecidos, sem se preocupar com os riscos de contrair ou passar infecções sexualmente transmissíveis para outras pessoas. Para tratar a doença, é comum que especialistas receitem antidepressivos ou remédios que ajudam a controlar a ansiedade. E claro, lembre-se sempre que esse tipo de tratamento deve ser feito com o acompanhamento de um profissional. Enquanto isso, entrando em outra área de motivações, o objetivo de uma relação sexual também pode envolver razões um tanto quanto mais dramáticas. O que eu vou dizer agora pode parecer uma situação de filmes e séries, mas te garanto que acontece no mundo real. Uma pessoa pode fazer sexo com outra simplesmente para passar ciúmes. Sabia disso? Talvez você até conheça alguém que já tenha passado por isso. Um indivíduo está interessado em outro e, para passar ciúmes, acaba se envolvendo com uma terceira pessoa. Existe também outro caso ainda mais novelesco, em que alguém quer se vingar do antigo parceiro ou parceira e acaba se envolvendo sexualmente com outra pessoa. É verdade que apenas uma conversa pode evitar esse tipo de situação, mas não se engane com a possibilidade de algo do tipo acontecer de verdade. Se você conhece algum caso assim, nos conte. Aqui no comentário. Não tenha vergonha não, pode contar. Ao final, nesses dois últimos casos, uma coisa é certa. O sexo pode até ser bom, apesar de não ser o mais saudável possível. Outro panorama possível é o de acontecer relações sexuais com outra pessoa como uma forma de apenas alcançar um certo sucesso socioeconômico. Porém, dificilmente alguém consegue fingir um sentimento para sempre. E o relacionamento provavelmente chegará ao fim quando o objetivo da pessoa for alcançado. Também é provável, no entanto, que uma situação do tipo acabe gerando uma atração sincera e um relacionamento saudável no final das contas. Bom, sendo bem sincero, tudo é possível. O fato é que, independentemente da motivação por trás do sexo, ele vai trazer muitos benefícios para o corpo humano. Por exemplo, de acordo com o Hospital Cleveland Clinic, 15 minutos de sexo faz com que a frequência cardíaca se aproxime do mesmo nível de alguém que caminhou por 1,5 km. Então, não é exagero dizer que uma vida sexual ativa o ajudará a manter o corpo cada vez mais saudável.
Da mesma forma, estudos mostram que fazer sexo regularmente afeta até mesmo o cérebro. De acordo com uma pesquisa da Universidade de Oxford e Coventry, indivíduos com mais de 50 anos e que têm relações sexuais com frequência têm uma memória melhor e mais habilidades visuais e de linguagem. No final das contas, o ser humano faz sexo por uma série de razões que envolvem questões físicas, emocionais e mentais. Tudo isso combinado com o instinto milenar de continuar a espécie, embora com menos frequência. Mas e o seu caso, né? O que te motiva a ter uma relação sexual? Eu fico por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau!